Já estou aqui na companhia de Elivaldo Barbosa, Paula Sampaio, em Teresina, no nosso estúdio. Boa tarde, Paula. Ótima tarde, Joelson, Elivaldo, a você que nos assiste. Elivaldo Barbosa, ótima tarde para você. É isso, Joelson. Boa tarde. Paula, boa tarde a você que está em nossa companhia. Vamos fazer contato também com Sávia Barreto. Ela está em Brasília hoje, mas a minha expectativa é que amanhã você não esteja aí. Boa tarde, Sávia. Boa tarde, Joelson. Amanhã, surpresa. De Teresina, do Rio, da França, de Paris, não sabemos. De Paris, será? Olha, amanhã veremos aqui com Sávia Barreto. Bom, mas vamos trazer informações a respeito do seguinte. Uma entrevista que foi concedida à Veja por Roberto Mangabeira Unger, ex-assessor, ex-ministro do governo Lula, deu uma repercussão muito grande aqui no estado do Piauí. Mangabeira Unger fez uma recomendação durante a entrevista, ao presidente Lula. Olha, presidente, e aí ele faz uma recomendação, claro, não tiveram juntos, mas na entrevista ele fala que o PT é um partido nordestino, sobretudo nordestino, e que Rafael Fonteles poderia ser um nome para disputar a presidência da República em 2026. O presidente Lula não concorreria e Rafael Fonteles concorreria no lugar do presidente Lula. Essa foi a sugestão de Mangabeira Unger. Muito bem. Nossa equipe de reportagem, composta lá por Péricles Mendel e Adriano Pernambuco, no Piauí Sampa, ouviu o governador a respeito desse assunto. Ele foi muito objetivo na resposta. Vamos ver. Olha, eu estou totalmente focado em administrar o estado do Piauí. Nós temos um mandato concedido pelo povo e acredito que com relação a 2026, a candidatura natural e que tem total apoio nosso é do presidente Lula. Fim. Elivaldo Barbosa, o candidato de Rafael é Lula, ele não quer falar a respeito do assunto, falou rápida e objetivamente, não esticou mais a questão. E não poderia ser diferente, não é? A resposta do governador Rafael Fonteles foi objetiva, bem curta e que revela exatamente o sentimento que ele deve apresentar. Claro que Lula, como disse até ontem, e repasso até essa informação, Lula já está em ritmo de campanha e não poderia ser diferente. A situação do governo enfrenta dificuldades dessa fase do mandato. Então, Lula é candidato à reeleição. Então, em 2026, a situação do PT é resolvida. Naturalmente que o governador, nesse momento também do mandato do Piauí, a reação não poderia ser outra. Ele evita falar até mesmo na reeleição aqui no estado do Piauí. Imagine num projeto mais audacioso, que é pensar numa sucessão de Lula no Palácio do Planalto em 2026, sendo que Lula pode sim disputar a reeleição em 2026. Aí é a essa situação e a outra situação, que não disse ontem, mas afirmo hoje, é o PT. É o PT? É. Como? Ou você pensa que é fácil emplacar uma candidatura à presidência da República saindo aqui do Nordeste pelo PT? O PT é o partido nordestino, aí eu concordo com Mangabeira Unger. Ele, de fato, é um partido nordestino em termos de prestígio aqui no Nordeste. Mas o PT, o comando dele é Sul e Sudeste. Sempre foi, e eu acho muito difícil mudar essa tendência. Olha só, Elivaldo Barbosa. Então, votos do Nordeste para candidatos do Sul e Sudeste. Lula é nordestino, mas com uma militância 100% São Paulo, ABC paulista. Agora, sabe, deixa eu trazer mais elementos para essa conversa. Muitos analistas falam sobre a possibilidade ou não do presidente ser candidato à reeleição. Afinal de contas, ele já tem aí uma idade mais avançada, já é um homem idoso e tudo mais, poderia eventualmente não concorrer em 2026. Do lado dos apoiadores de Jair Bolsonaro, já se sabe que Bolsonaro não será candidato. Então teríamos aí um nome que pode ser Tarcísio de Freitas, que é do estado de São Paulo, Romeu Zema, que é governador de Minas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então tem uma série de nomes aí possíveis, o que faz com que exista uma certa abertura para a indicação de nomes. Mesmo dentro desse cenário, difícil de ser analisado, ainda encoberto por uma neblina da indefinição, tanto de um lado quanto do outro. Nem assim Rafael Fonteles poderia se posicionar, vamos dizer, como alguém que, quem sabe, o futuro a Deus pertence ou não. Ele agiu de maneira correta, prudente em relação a esse assunto. Acho que tem duas posturas, Joelson, na política. Tem o que você fala textualmente e aí é irretocável a postura do governador, porque ele respondeu que apoia o presidente Lula, que naturalmente já se colocou, já deu vários sinais que vai buscar a reeleição, O grande nome, de fato, da esquerda hoje. Mas, nos bastidores, existem também outros sinais. E a gente aqui, como analistas, o nosso papel é justamente decifrar, decodificar esses sinais. Eu não vejo o governador se posicionando para 2026.
mas de fato a preferência, a prerrogativa é do presidente Lula. Ele tem todo o direito de buscar renovar o seu mandato. Agora, 2030 está em aberto. Todos os nomes do PT que têm realmente um alcance nacional vão buscar a sucessão de Lula, começando pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas a gente sabe que há outros nomes dentro do PT que também almejam, ministros que fazem parte de outros partidos aliados. É muito difícil o PT apoiar algum nome que não seja do próprio PT. Aí não tem por que o governo buscar a sua reeleição, projeto também de visibilidade de alcance nacional, não tem nenhum motivo para não entrar nessa fila aí para 2030, mas são pequenos passos e tudo isso depende, claro, de fazer um governo bem avaliado, que entregue todos os projetos, as propostas que estão sendo colocadas para a população. Acho que a avaliação de governo e essa vitrine, essa visibilidade do projeto local, para de fato ele ter um significado nacional e agregar e ajudar e contribuir na vitória do presidente Lula, deve ser um fator aí a ser considerado. Teve uma entrevista agora concedida por Ciro Gomes ao My News, né? Onde ele falou que o presidente Lula é como encosto de Mandacaru, não surge lideranças perto, não serve para encostar, não serve para dar sombra. O Partido dos Trabalhadores, fora Lula, só Dilma, né, elegeu-se presidente da República. Haddad não conseguiu, perdeu para Jair Bolsonaro. Você entende de que maneira, Paula? Lula, de fato, é o candidato natural à reeleição, deve ser ele mesmo o nome. Como é que vai funcionar isso? Foi uma resposta até protocolar do governador Rafael Fonteles. Ele tem evitado até nesse momento falar sobre 2026, fala que está muito focado em gestão. Mas a gente vê aqui no Piauí até projetos do governo do estado que têm repercutido, claro, buscado resultados aqui dentro do estado, mas buscando também até uma repercussão nacional, como, por exemplo, esse programa de devolução dos celulares. Não é a primeira vez que a gente vê Rafael Fonteles buscando se projetar nacionalmente. Além da própria presidência em 2030, há outros cargos também, como de ministro, por exemplo, que até é um caminho natural a governadores, né, nesse caminho de políticos aliados ali ao presidente Lula. Enquanto vocês falavam sobre essas declarações, eu me recordei de um momento da própria solenidade com o presidente Lula aqui no Piauí, onde ele mesmo brinca sobre essa possibilidade, ali se referindo ao governador Rafael Fonteles, descrevia ali o governador buscando recursos com o ministro, o espaço ali marítimo para a construção do porto, a questão de recursos para o programa de digitalização do governo, e Lula finaliza falando assim: se eu demorar mais tempo aqui, é capaz de Rafael Fonteles tomar até a presidência de mim. Então, é de fato uma declaração que repercutiu aqui no Piauí, mas que a gente já vê também repercussões a nível nacional. Muito bem. Agora, em relação à bancada, como é que está essa situação? Bancada governista de deputados federais, sobretudo, e senador, estavam em uma conversa, um diálogo que foi se acirrando em torno de sucessão 2026. Nomes que haviam sido apontados como possíveis candidatos ao Senado, dificuldades com o diálogo de lideranças do PSD. Veio uma declaração do senador Marcelo Castro, indicando que era necessário que as discussões em torno de 2026 não dividissem a base e fossem guardadas para o período correto, que seria a discussão da bancada em 2026. Pergunto, sabe, hoje o clima é de paz na bancada governista, na bancada que atua aí em Brasília? Olha, os bombeiros, de fato, trabalharam muito nas últimas semanas. A gente vê que, de cima para baixo, houveram recomendações que, com certeza, estão sendo seguidas pela bancada, porque isso prejudica até mesmo o trabalho atual dos parlamentares, a eleição municipal, esse acirramento se reflete nos colégios do interior. Então, a gente percebe que as farpas, as críticas que foram muito intensas nas últimas semanas, elas praticamente cessaram. Isso significa que os problemas foram resolvidos na sua essência? Não necessariamente, mas que pelo menos aumentar esses problemas, falando sobre eles e demonstrando que há um clima de divisão, de conflito, isso
pelo menos por enquanto, não deve mais acontecer, porque os conflitos existem em todos os grupos, né? São grupos heterogêneos, pessoas diferentes, que pensam diferentes, que vêm de lugares diferentes politicamente e até ideologicamente, mas quando você tem esse conflito público, aí de fato mostra um grupo dividido. Isso não é interessante numa eleição. Então eu acredito que depois do resultado da eleição de outubro, a gente deve ouvir falar novamente dessa questão e claro, todos esses atores, Joelson, estão trabalhando nos bastidores. Muito bem. Elivaldo Barbosa, paz na bancada, os bombeiros atuaram. Olha, aí 2 momentos existiram, né? O primeiro naquela reunião, não é, sabe, aqui em maio, acho que foi ali no comecinho de maio, onde o governador chamou ao Palácio de Karnak, convidou os parlamentares federais, aliados, né? 8 deputados estaduais, 2 senadores, a senadora Jussara e o senador Marcelo Castro, e ali foi uma conversa de alinhamento com relação a buscar ações comuns, aproximar o governo do estado com a sua bancada no Congresso para buscar pontos que possam favorecer o Piauí, essa integração parlamentar, na atuação parlamentar é fundamental, mas como nós estamos também num ano eleitoral, não deixou de ser tratada também a questão política. Eu imagino que o governador procurou estabelecer ali uma relação harmoniosa da bancada também com relação ao pleito municipal, atritos existem aqui em relação a redutos que são, eu diria assim, dominados ou influenciados, melhor dizendo, melhor assim, influenciados por lideranças ligadas ao Palácio de Karnak. Da mesma forma, os fatos mais recentes, já do final de maio, já agora do mês de junho, que são essas disputas já abertas, que chegaram ao público assim facilmente, em torno de redutos no interior do estado, sob influência de parlamentares da base governista em nível estadual, e também essa disputa da vaga para o Senado, segunda vaga para o Senado, nessa chapa governista. Então, é o momento manifestado sexta-feira pelo senador Marcelo Castro, que seria até um desserviço essa questão se transformar hoje num campo de batalha para dividir aliados. Então, eu acredito que os bombeiros atuaram bem e, pelo menos por enquanto, não há assim, nenhum sinal de desavença da bancada em torno dessa agenda de 2026 e agora é focar em 2024, saber quem sai melhor nas eleições de 2024, no pleito municipal, para ver como fica o mapa do estado, Joelson, depois de outubro. Muito bem. Olha, vamos falar agora a respeito do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, que entregou hoje a conclusão da reforma do mercado da Pissarra, na zona sul de Teresina. As obras incluíram diversas melhorias no local. Foram investidos no tradicional mercado da Pissarra R$ 600 mil de uma linha de crédito do Banco do Brasil, em parceria com a Prefeitura de Teresina. A partir da parte elétrica, hidráulica, sanitário, pintura, piso, também a parte de acessibilidade. Tudo isso contemplou nessa reforma que foi feita aqui. A parte da atração ficou bem bonita, o computador, também internet, impressora, então ficou integralizada com a Prefeitura agora aqui o mercado da Pissarra. A reforma e revitalização de um dos principais pontos do comércio popular da cidade animaram os permissionários. Meu filho, achei maravilhoso, meu filho. Aqui tem tanto tempo, tá bem limpinho agora, tá cheiroso, os banheiros, umas maravilhas, tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Melhorou bastante. O prefeito, doutor Pessoa, que acompanhou de perto a situação do mercado, visitou vários pontos do comércio, conversando com usuários e permissionários. No meu plano de governo diz o seguinte: trabalhar integrado com o povo. E o povo pede e a prefeitura faz. Tem a interlocução no meio, que são os líderes, vereadores ou lideranças. E eles pediram, Deus concordou e nós estamos fazendo, nós fizemos. Os 21 mercados, todos eles serão reformados nesta administração. De acordo com a coordenação de mercados, ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, outros prédios do mesmo segmento estão sendo também revitalizados e reformados.